Então, eu gostaria de agradecer a Davis Thompson Foundation pelo convite, a Latin Comparative Pathology Group também pelo convite, a BPV, é um prazer e uma honra estar aqui. Então, o tema que me coube é a patologia das neoplasias. E aí, pensando um pouco como montar essa aula, né, e abordar o máximo de pontos interessantes e importantes para o patologista, eu dividi um pouco a aula alguns conceitos básicos, um caso, então, a partir de uma vivência nossa, né, da rotina, da sala de necrópsia, da nossa rotina de ver lâminas, né? Meus residentes devem estar aqui e eles sabem, a gente senta ali, discute as lâminas. Então, a partir disso, eu montei essa aula chegando nos Hallmarks of Cancer e, bom, é isso. Depois eu fico à disposição para perguntas e respostas, né? Então, o que é câncer, né? É uma doença multifatorial associada a um acúmulo de alterações genéticas e epigenéticas, né? O, a epigenética ela entrou mais recentemente nesse conceito, porque a gente vai ver que pode ocorrer câncer sem que haja mutações, só por regulação epigenética. Isso vai culminar num fenótipo alterado, que normalmente são as massas, né, que a gente vê nos animais. A gente costuma chamar de câncer um- uma doença que abrange mais de 100 diferentes tipos de neoplasias malignas, mas elas têm algo em comum, que é o crescimento desordenado de células, e aqui as neoplasias benignas também podem ter um crescimento desordenado, porém, somente as neoplasias malignas, que a gente chama de câncer, podem invadir os tecidos adjacentes ou órgão à distância. Essa questão ela é importante porque a metástase, a invasão e a metástase é o que sela a morte da maioria dos pacientes, seja em medicina humana como em medicina veterinária. Então, do ponto de vista do patologista, como a gente pode avaliar o processo neoplásico? Então, eu trouxe esse caso da minha residente, Beatriz, a gente checou esse caso ontem, então eu já inseri na aula. Peraí que tem um negócio aqui. Bom, então esse é um caso de um canino macho sem raça definida. Esse animal veio a óbito para necrópsia, né? Chegou para nossa necrópsia e ele tinha um histórico de melanoma oral que foi retirado há um ano atrás. Então, esse é um animal, um cãozinho escuro. Opa, este. Aqui a lesão, né? A cavidade oral que não tem mais a lesão foi retirada há um ano atrás, com diagnóstico de melanoma. E aqui na necrópsia, um fragmento do pulmão, onde a gente já vê a presença de um nódulo com áreas de coloração enegrecida. Aqui é a microscopia, né, do pulmão, onde a gente vê, então, um nódulo metastático, que no maior aumento é composto, então, por essas células fusiformes, mais arredondadas, quase sem grânulo, né, de melanina. Então, esse era o nódulo presente no pulmão do animal. Esse animal também tinha um nódulo na mucosa intestinal, que também na microscopia a gente já vê que essa metástase já tem células mais bem diferenciadas, né, que produzem melanina, também células mais alongadas, fusiformes. Esse animal fez um trombo composto por células neoplásicas. Então, aqui é a imagem do trombo e os melanócitos no trombo. Então, aqui também o animal tinha nódulos no epíplon, e no sistema nervoso central, que também na microscopia se caracterizava por uma metástase de melanoma. E aqui outra imagem de uma outra área do sistema nervoso central. Então, a partir desse caso, como a gente, né, a gente vê isso, o patologista acha, a gente até falou ontem, nossa, que caso bonito, né? Bonito para a gente, não é bom para o animal, nem para o tutor, né? Então, se a gente pensar nesse caso, esse animal teve uma lesão, uma neoplasia oral, um melanoma oral, há um ano atrás. Um ano depois, ele veio a óbito com múltiplas massas, né, múltiplas metástases, e isso que sela a morte do animal, porque esse animal tem uma quantidade de células muito maior do que se ele não tivesse metástases. Então, como patologistas, além de sermos capazes, né, de dar esse diagnóstico,
a gente precisa entender quais são os mecanismos moleculares que levam ao desenvolvimento das neoplasias. E aí, a gente precisa pensar que entre a célula normal e a célula neoplásica, há um acúmulo de alterações genéticas, quando a gente entra na teoria clássica, né, de mutações, ou efeitos epigenéticos, que eu não vou abordar aqui, todos os efeitos, né, os mecanismos epigenéticos, metilação, acetilação, ação de microRNAs, que é pós-transcricional. A gente pode discutir isso depois um pouco nas perguntas e respostas, mas o que a gente precisa saber é que o nosso organismo, as nossas células, nós estamos expostos, e os nossos animais também, constantemente a agentes endógenos e exógenos que podem ser carcinogênicos, que têm o potencial de mudar o genoma, né? Causar uma lesão no DNA quando essa célula se multiplica e essa lesão não é corrigida, a gente vai ter uma célula iniciada. E aí, essa célula iniciada pode dar origem, então, a uma neoplasia. E aqui vale lembrar que eu estou falando do câncer esporádico, não do familiar ou hereditário. E quais são, né, essas alterações genéticas? Essas alterações genéticas elas vão ocorrer em dois grupos de genes. Nos proto-oncogenes, que são os genes que todas as nossas células têm, relacionados à proliferação e diferenciação celular, e os genes supressores tumorais. Quando a gente tem uma mutação no proto-oncogene, ele passa a ser chamado de oncogene. E esse grupo de genes tem esse nome porque eles foram primeiramente descritos no câncer. Então, eles foram chamados de oncogenes. Depois, se percebeu, né, por estudos, que as células tinham genes como os oncogenes com uma sequência correta. Então, no câncer, os oncogenes, né, que são esses genes ligados à proliferação e diferenciação celular, a expressão deles está aumentada, há um ganho do número de cópias. Um exemplo é o c-KIT, né, que é um dos genes relacionados ao desenvolvimento de mastocitomas nos cães. Então, há uma duplicação em tandem no exon 11 do gene c-KIT. Então, o proto-oncogene c-KIT, há uma duplicação, né, na sequência do gene, e aí há um aumento da expressão do gene e, consequentemente, um acúmulo da proteína. E o KIT é uma proteína tirosina quinase, né, um receptor tirosina quinase, que está relacionado à proliferação e diferenciação celular. Já os supressores tumorais, eles funcionam como um freio do carro, né, enquanto os oncogenes o acelerador. Os genes supressores tumorais, eles regulam a apoptose, a morte celular, eles regulam o ciclo celular. Então, no processo neoplásico, há a perda dos genes supressores tumorais. Então, estamos expostos a agentes químicos, físicos e biológicos que podem ser carcinogênicos e que podem levar à lesão do DNA. Normalmente, há a correção da fita de DNA por reparo. Então, corrigindo a fita, a célula não está mutada. Se não há a correção e essa alteração se perpetua para a célula filha é considerada uma célula mutada e a partir dessa célula filha as demais células vão ter a mesma mutação. Então, essa é a primeira mutação. A cada vez que a célula se multiplica, há chance de novas mutações. Fisiologicamente, se não há correção, a célula pode entrar em apoptose. Então, existem proteínas responsáveis por checar durante o ciclo celular se está correndo tudo bem ali na divisão celular. Então, se há um erro de pares de base, tem a chance de haver a correção. Se não há correção, por exemplo, é um erro muito grande que não tem chance de correção, um gene responsável por isso é o P53, a proteína P53, que não havendo a correção da fita do DNA, ela pode induzir a apoptose. Então, ela vai induzir genes pró-apoptóticos e a célula que tem aquele dano morreria para não haver uma mutação. Então, no câncer, na célula iniciada, não houve a correção do reparo e a célula não entrou em apoptose. Então, a célula filha passa a ser o template já com essa mutação. E dependendo
da onde for esse primeiro evento, pode levar a um processo de proliferação e não correção de outras mutações. Então, a partir da célula mutada, as células filhas vão ter a mesma mutação, essa primeira mutação, e outras mutações vão se acumulando ao longo do processo. Cada vez que a célula se multiplica, há uma requisição, né, do sistema de reparo. Então, se há um ganho de um oncogene, a célula não vai ficar em G0, né, no ciclo celular, ela vai constantemente, né, ou sem a fase de descanso, entrar na divisão celular. E aí o sistema de reparo passa a ser mais requisitado, levando a maior chance de erro, né, a maior chance de acúmulo de erros do DNA, e, normalmente, há uma urgência de descontrole para a divisão celular. E o que a gente acaba vendo é o fenótipo mesmo da proliferação celular, né? Da massa que é representada por um maior número de células. Muito interessante, desde 2001, Hanahan e Weinberg, dois grandes pesquisadores na área do câncer, publicaram o primeiro artigo chamado Hallmarks of Cancer. 11 anos depois, em 2011, eles publicaram o mesmo artigo, Hallmarks of Cancer, The Next Generation. Esse artigo é muito interessante, porque eles copiaram o artigo de 2001 e acrescentaram as novas descobertas em 10 anos. Então, o que está de novo está escrito em itálico, né? O que é novidade. Então, é um artigo que vale a pena ser lido. E em 2022, o Hanahan publicou um novo artigo, Hallmarks of Cancer, New Dimensions. Então, nesse artigo, né, nessa série de artigos, o que esses autores trazem? Essas características, o Hallmarks of Cancer, que são o que eu gosto de chamar de superpoderes das neoplasias. Então, são habilidades, capacidades que as células ganham para permanecerem vivas, se multiplicando. Então, só para vocês terem uma ideia, né, dos hallmarks de 2011, que alguns foram acrescentados, né? Então, as células não evadem aos sinais supressores. Elas se mantêm proliferando. Elas resistem à morte celular. Elas precisam induzir angiogênese, porque se eu tenho células proliferando, essas células precisam ser irrigadas. Então, elas precisam induzir angiogênese, seja por fatores que elas produzem, como VEGF, ou com uma fofoca ali com o microambiente, né, tumoral, os fibroblastos que tem no estroma, as células de defesa, né, as células da resposta inflamatória, também estimulando a um ambiente pró-angiogênico. Ativação de invasão e metástase é uma característica exclusiva das neoplasias malignas. Então, em 2001, eram essas os hallmarks. Em 2011, já entraram outras características, como evitar a destruição do sistema imune. Alguns cânceres são considerados neoplasias mais frias, que não suscitam uma resposta imune do hospedeiro. Aqui, a capacidade também de imortalidade já era uma das características de 2001 também. A relação que já se sabia entre inflamação e câncer, ela foi mais estudada e tem mais informações nesse artigo de 2011, porque se a gente pensar no processo inflamatório agudo ou crônico, há uma sopa, né, de citocinas que levam ao crescimento celular. Foi acrescentado estabilidade, instabilidade genômica e mutação, e a desregulação do metabolismo celular. Desculpa, gente. A célula neoplásica, ela consegue sobreviver com baixas taxas de oxigênio, que uma célula normal entraria em glicólise anaeróbica e, como consequência, a diminuição do pH do meio. As células neoplásicas, elas conseguem aproveitar muito melhor os nutrientes para gerar mais energia, e elas são muito mais resistentes a esse meio ambiente que fica ácido. Então, é uma adaptação. Em 2022, algumas outras características foram acrescentadas, como o microbioma. Então, hoje já se estuda o microbioma relacionado ao câncer, ao desenvolvimento de neoplasias e ao potencial metastático. A senescência celular, a plasticidade celular
e a reprogramação não mutacional, epigenética, que está relacionada ao silenciamento de genes. Então, aqui seriam o câncer e seus superpoderes, e no centro, a interação das células neoplásicas com o microambiente tumoral, que isso também é muito estudado e muito importante. Então, entrando em alguns desses superpoderes, né, a manutenção da proliferação celular. Enquanto as células normais, elas para se dividirem, elas precisam de um estímulo, né? Então elas têm receptores, vamos imaginar uma célula de mama com receptor de estrógeno, ela precisa do hormônio estrógeno que se liga ao receptor e vai levar à proliferação celular. Quando não tem o hormônio, essas células não proliferariam. Peraí, gente. A luz apagou aqui. Já as células neoplásicas, elas continuam a proliferar mesmo na ausência de um estímulo. Então, a célula normal, ela vai proliferar fisiologicamente sob controle de um estímulo, seja, como eu falei, um hormônio, ou se a gente pensar numa célula epitelial, as células epiteliais elas são grudadas umas nas outras, né? Essa é a função do tecido epitelial, de revestir. Quando uma célula epitelial morre, a do lado por mecanismos, né, moleculares, ela tem um estímulo a se multiplicar. Então, uma proteína importante é a ecaderina, que é uma proteína de adesão entre as células epiteliais. Então, quando uma célula epitelial que está grudadinha na outra sofre apoptose fisiológica, né, está o seu tempo de morrer, a ecaderina de uma com a outra desgruda, a ecaderina é ligada a uma outra proteína chamada beta-catenina, que quando a ecaderina e a beta-catenina se desgrudam, a beta-catenina se desloca para o núcleo e vai ativar genes, levando à proliferação celular, e aquele espaço vai ser ocupado. As células se grudaram, acabou a proliferação celular. Nas neoplasias de origem epitelial, esse mecanismo está alterado. Então, essa é uma das características das neoplasias epiteliais, né? Dos carcinomas. Então, as células neoplásicas, elas podem proliferar sem a presença de hormônios, fatores de crescimento, ou mesmo quando elas permanecem aderidas umas às outras. Então, exemplos, né, de proteínas que são importantes para o crescimento celular e impedem a morte. Então, os fatores de crescimento de um modo geral, né? O Epithelial Growth Factor, o receptor de EGFR, o EGFR, proteínas como RAS, o HER2, o MYC, o SRC. O SRC é um fator de crescimento que se liga ao receptor tirosina quinase dos mastócitos. Então, esses são alguns dos exemplos. Essas proteínas têm a habilidade de levar à proliferação celular. E como isso acontece? Então, as células neoplásicas elas podem crescer na ausência de fatores mitogênicos, hormônios e citocinas. Então, as células normais precisam de fatores mitogênicos, hormônicos e citocinas. A matriz extracelular tem um papel muito importante. Já é estudado a função da matriz extracelular, desculpa, em organizar os receptores da superfície das células. Então, a matriz extracelular que a gente acha que, né, são fibrilas bonitinhas, elas podem organizar os receptores, facilitando com que eles que o ligante se acople a esse receptor. Então, se o receptor estiver deitadinho, fica mais difícil. Se a matriz extracelular alinha esse receptor, fica mais fácil a ligação com o seu ligante. Pode ter um aumento da sensibilização de fatores mitogênicos. Então, em algumas células neoplásicas, pode haver um ganho de um oncogene levando à expressão de mais receptores. Então, aquela célula vai responder mais a um ligante, porque ela tem mais receptores. Uma outra coisa que pode acontecer é a internalização dos receptores de crescimento. Então, isso a gente vê nos mastostomas, quando a gente lê aqueles artigos sobre padrão de kit imunohistoquímica, kit 1, kit 2, kit 3. O padrão normal é o receptor ser membranoso.
O kit 1 é o receptor está internalizado de forma focal, e o kit 3, o fator de crescimento, o kit está internalizado de forma difusa. Ou seja, esse receptor ele está diretamente estimulando o núcleo a proliferar, ele não precisa mais de um ligante. Uma outra forma é a célula neoplásica fosforilar seu próprio receptor, porque quando o ligante ele se liga no receptor, ele fosforila, a proteína passa a ser ativa. E aí há toda uma transdução de sinal para o núcleo, estimulando a célula a proliferar. Então, a célula pode produzir seu próprio fator de crescimento de forma autócrina. As células neoplásicas, elas podem quase que escravizar, fofocar ali com o estroma e falar, por favor, produzam aí FGF, e ela ter um receptor para FGF, por exemplo, isso vai estimular o crescimento. Pode, a matriz extracelular pode ajudar nessa organização dos receptores da membrana, aumentar a sensibilização de fatores mitogênicos, internalizar os receptores ou fazer uma fosforilação. Isso vai fazer com que as células neoplásicas mantenham o sinal de proliferação celular. Uma outra característica é a evasão dos sinais de supressão. Então, aqui no canto esquerdo, a gente vê células normais, a festa está cheia. Ah, legal, né? Aqui está o guardinha, ok, vamos embora. As células neoplásicas derrubaram o guardinha, destruíram o sinal de não pode entrar, e aí você tem no ambiente uma rave superlotada. Então, além de ter o estímulo para a proliferação, elas não respondem aos sinais de controle, que, por exemplo, a ecaderina se ligando de novo uma célula a outra seria um sinal de supressão de proliferação. E aí as células neoplásicas perdem, né, essa ligação da ecaderina e aí elas proliferam. Então, a perda dos supressores tumorais é o que leva a essa evasão dos sinais de supressão. Além disso, a perda desses supressores tumorais, nesse grupo de genes estão relacionados os genes que se relacionam à apoptose. Então, as células neoplásicas, elas passam a ser resistentes à morte celular. E aí, né, lembrando que a apoptose é um mecanismo fisiológico e um importante mecanismo de defesa que está relacionado a fatores extrínsecos ou intrínsecos, então hipóxia, ausência de fatores de crescimento, radiação, a ligação com células de defesa, né, e a produção de granzima, por exemplo. Seja uma via ou a outra, existe uma via comum, que é a ativação das caspases. A caspase 3 é uma caspase efetora, que vai fazer com que a célula, então, seja clivada, né, o material genético, a célula em pequenos pedaços, e a membrana citoplasmática é mantida íntegra. Então, é formado corpúsculos apoptóticos. A célula neoplásica ela pode ganhar esse poder de não entrar em apoptose. Então, os genes pró-apoptóticos deixam de se expressar, há uma perda desses genes. Uma forma de morte celular importante, que é uma forma de apoptose mais das células epiteliais, é chamada de anoiquise. Então, se a gente olhar, né, aqui as células epiteliais, aqui trato respiratório, as células são bem aderidas umas às outras, aqui trato digestivo, na epiderme. Então, quando essas células estão em contato uma com a outra, há inibição do crescimento. Quando fisiologicamente uma dessas células morre, como eu expliquei, a ecaderina se solta, a beta-catenina que está presa na ecaderina também se solta, vai para o núcleo e estimula a proliferação celular para ocupar esse espaço. O que acontece? Quando uma célula se solta, quando ela não morre, uma célula epitelial se solta uma da outra, ela deveria morrer. Então, há um estímulo para ativar genes pró-apoptóticos. O que acontece no câncer? As células neoplásicas podem não morrer, não sofrer esse tipo de morte celular. Isso vai facilitar o processo de invasão e metástase, porque se essa célula, se isso aqui é uma neoplasia e essa célula se desgruda, ela deveria morrer. Se ela não morre, é muito mais fácil uma célula chegar num vaso sanguíneo e fazer
o caminho da metástase. Então, a resistência à morte celular é uma característica que facilita a invasão e a metástase. A senescência, né, as células neoplásicas podem se tornar imortais. Fisiologicamente, a cada divisão celular, as células perdem um pedaço do telômero. Os telômeros são as regiões finais dos cromossomos. Então, a cada divisão, o telômero se encurta. Depois de tantas divisões, o telômero está tão curto que não garante a estabilidade dessa célula. E aí estimula a apoptose. Então, o encurtamento do telômero é um mecanismo de estimular genes pró-apoptóticos e aí a célula morreria. Então, esse é um mecanismo importante de senescência. Então, a célula que está mais velha deveria morrer. É assim que as células sabem quantos anos, né, quantos dias elas têm para sofrer a apoptose fisiológica. O que acontece nas células neoplásicas? Elas produzem uma enzima chamada telomerase. O que essa enzima faz? É o contrário do que a gente pensa em enzima, tá? A telomerase, ela acrescenta segmentos no telômero. Então, esse telômero nunca encurta e a célula se torna imortal, quase um Highlander. Então, vocês imaginem uma célula que está sempre estimulando a proliferar, perdeu os genes pró-apoptóticos e ainda é imortal. Bom, a indução de angiogênese é muito importante, seja nas neoplasias benignas, seja nas neoplasias malignas, porque se a gente tem um grupo de células crescendo, elas precisam ser irrigadas. E a angiogênese também é um mecanismo, né, fisiológico e que ocorre durante toda a embriogênese, organogênese, ocorre na resposta inflamatória, é muito importante, né, na cicatrização no tecido de granulação. Só que os vasos, né, do organismo saudável, eles são bem feitos, eles não vazam, e aqui seria a construção nessa angiogênese, que também pode ser linfogênese, então não é só vaso sanguíneo, mas também pode ser a estimulação de vasos linfáticos. Eles são desorganizados e eles vazam. A adesão das células do vaso é menos ruim. Isso vai facilitar de novo o processo de metástase, porque a gente sabe que entre uma célula endotelial e outra tem um poro, um espaço determinado. Na angiogênese do processo neoplásico, esse espaço pode ser maior, o que vai facilitar a saída das células, né, do tumor primário. Então, por exemplo, uma célula epitelial, ela já vai ter que não morrer quando ela se desgruda do tumor primário, não sofrer a noicose, conseguir chegar no vaso, e esse vaso, então, é mais permeável à célula. Vale aqui também lembrar que quando a célula faz metástase, né, que eu vou falar um pouco sobre a metástase em seguida para vocês, a célula sai do tumor primário, imaginem, né, uma cadela com tumor de mama, a célula sai da mama, passeia, né, faz todo esse processo que não é simples e chega no pulmão. Chegando no pulmão, o grupo de células ou aquela célula vai multiplicar, formar, né, uma neoplasia, né, de novo, a gente vai ter a formação da neoplasia parecida com a neoplasia primária, mas precisa também fazer angiogênese. Então, é um processo que também demanda angiogênese no foco metastático. E esse cachorro que eu trouxe para vocês, né, esse primeiro cachorro como exemplo, o animal tinha um melanoma, um ano depois ele veio a óbito pelo processo metastático. Existe uma teoria, que estudar metástase é complexo, e quando eu falo teoria são artigos publicados, em que o tumor primário ele pode inibir as metástases, o crescimento das metástases. O que isso quer dizer? A gente tem o tumor primário, que vai liberar células para todo o organismo. Eu já vou discutir com vocês como isso pode acontecer. E as células filhas vão ficar nos órgãos distantes. É quase como se a neoplasia tivesse uma inteligência, né? Óbvio que não, mas ela secreta, a neoplasia primária secreta citocinas
que impede o crescimento das metástases. Uma vez que seja feita a cirurgia e retire o tumor primário, aqueles estímulos inibitórios, né, do tumor primário, aquelas citocinas que inibiam o crescimento das células filhas, foi retirado também. E aí as células filhas que podem ficar latentes nos tecidos que metastatizaram anos, elas passam a crescer. Pode ser o que aconteceu nesse caso que eu apresentei para vocês no início da aula. E aí, chegando, né, no principal hallmark, né, na principal característica, que é a invasão e metástase, que só acontece nas neoplasias malignas. Então, o que mata, os artigos em medicina humana trazem que 70% das mulheres com tumor de mama com nódulos maiores do que 3 centímetros já tem metástase no momento do diagnóstico. Então, a metástase ela é frequente e ela é importantíssima e é o que torna o prognóstico pior, porque um tumor primário pode ser retirado cirurgicamente. Quando a gente tem um paciente com múltiplas metástases, já tem um outro estadiamento clínico, um outro tratamento. Então, a metástase, né, se a gente olhar aqui, as células invadindo os vasos e aqui elas brigando, né, para invadir o vaso. E um exemplo, né, esse caso era de uma cadela que tinha carcinoma inflamatório de glândula mamária. O carcinoma inflamatório de glândula mamária é uma neoplasia muito agressiva. Gente, isso aqui tá ruim. É uma neoplasia muito agressiva, em que normalmente ao diagnóstico já tem metástase em múltiplos órgãos. O diagnóstico de carcinoma inflamatório de mama, ele é um diagnóstico anátomo-clínico, ele depende de um aspecto clínico que é caracterizado por vermelhidão, aumento de volume, dor. E na histopatologia, o que a gente vê é a invasão dos linfáticos da derme. Essa característica macroscópica, ela ocorre pela invasão dos linfáticos da derme. Não tem células inflamatórias, não é um tumor inflamado. Ele tem esse nome de carcinoma inflamatório pelo aspecto macroscópico. Então, é um tumor muito agressivo que metastatiza muito cedo para múltiplos órgãos. Então, a gente vê aqui metástase na cavidade oral, no epíplon, no diafragma, aqui na mucosa gástrica, no rim, fígado, pulmão, em pâncreas. Isso tudo é do mesmo animal, de uma cadela que tinha carcinoma inflamatório. Então, vocês imaginem esse processo de um tumor sair da mama. Então, imagina, né? Sair de um ambiente da onde a célula nasceu, que é mama, conseguir se desgrudar, não morrer, cair na corrente sanguínea, percorrer o corpo todo, chegar em diferentes tecidos, inclusive osso, existem neoplasias que vão metastatizar para osso, e adentrar nesses órgãos, se estabelecer como uma massa, num ambiente completamente diferente do ambiente de origem. Então, só pensando em osso, por exemplo, uma célula neoplásica para metastatizar em osso, eu acho que eu tenho uma imagem aqui. Já falo para vocês do osso, então, que eu tenho uma imagem. Aqui é um êmbolo linfático, né? Então, as células neoplásicas, um êmbolo linfático na derme. Então, vale também lembrar que os carcinomas, normalmente, né, as neoplasias malignas de origem epitelial, metastatizam por via linfática, e os sarcomas, as neoplasias de origem mesenquimal, normalmente metastatizam por via sanguínea. E esse é um processo, gente, bastante complexo. Por quê? Porque as células. E aí, só também falando, as neoplasias epiteliais metastatizam com muito mais frequência do que as neoplasias de origem mesenquimal. Quando a gente pensa no sarcoma de partes moles, a principal preocupação do cirurgião é a recidiva local. E a nossa principal preocupação como patologista é a margem cirúrgica. Os hemangiosarcomas, os osteosarcomas são um pouco os hemangiosarcomas viscerais. E os osteosarcomas, eles metastatizam com mais frequência. Mas, de um modo geral, os sarcomas metastatizam mais do que os carcinomas.
E se a gente pensa num carcinoma, que são células epiteliais que vivem grudadas, aderidas a uma membrana basal, para que o processo metastático ocorra, essas células precisam passar a secretar enzimas que degradem a membrana basal. Então, as células epiteliais podem secretar, por exemplo, metaloproteinases, que não é uma proteína que normalmente é secretada por células epiteliais. Então, a célula, ela precisa invadir a membrana basal, e aí, enquanto não invade, a gente chama de carcinoma in situ, quando já invade, né, rompe a membrana basal, já é um carcinoma. Essas células precisam passar, né, pela matriz extracelular, lembrando que célula não tem pé, então como é que elas fazem esse processo de chegar até o vaso? O que acontece com essas células é que elas mudam a conformação delas. Elas fazem um processo chamado transição epitelial mesenquimal, que eu tenho um slide aqui para comentar um pouco com vocês. Elas precisam chegar no vaso sanguíneo e invadir o vaso. Aí, a favor dessa invasão, a gente tem que a angiogênese na neoplasia ela é mal feita, né? Os vasos são mais permeáveis, então fica mais fácil a entrada dessas células nos vasos. As células elas podem fazer esse processo de forma individual ou em pequenos grupos. Quando elas caem no vaso sanguíneo, vocês imaginem, né, que existe uma força hemodinâmica. Tudo bem que é um capilar, mas assim que elas chegam num grande vaso, existe uma força hemodinâmica. Uma célula epitelial é cúbica. Imagina uma célula cúbica no meio do vaso. Ela não resistiria à força hemodinâmica. Normalmente, o que essas células neoplásicas fazem no vaso, elas se agregam a células de defesa, né, aos leucócitos, e a plaquetas. Elas formam um pequeno êmbolo cheio de plaqueta em volta, o que também dificulta o reconhecimento da resposta imune. Elas caem no organismo, né, lá na circulação. Elas precisam saber para onde elas vão, senão elas vão ficar na circulação, igual um leucócito na resposta inflamatória. Então, as células neoplásicas precisam aderir à parede do endotélio no sítio à distância. Então, elas precisam aderir. Para isso, elas precisam expressar receptores e o endotélio naquele local também. Então, existem teorias de que a célula, né, o tumor primário, secreta citocinas que estimulam o endotélio em alguns tecidos a expressarem receptores para que as células tumorais saibam aonde elas vão sair aí na estrada, né? Vire à direita. É mais ou menos isso. Então, elas precisam aderir. Opa, desculpa. Precisam de novo, né? Migrar pela matriz extracelular. Elas desfazem, né, a transição epitelial mesenquimal para voltam a ser células epiteliais, então agora elas fazem a transformação mesenquimal epitelial, e há o crescimento tumoral, que é muito parecido com a neoplasia primária. No caso que eu mostrei para vocês do cão do início da aula, a gente sabe que aquilo é um melanoma. Ou seja, as células têm a característica do tumor primário. Existem também teorias, né? E a mais comum do que acontece é a gente tem uma célula normal que virou uma célula maligna, que prolifera. Então, eu tenho uma massa, um tumor primário. Só depois que essa massa cresceu e está grande, que essas células ganham a habilidade de metastatizar. Porque esses poderes, todos eles que eu falei aqui, são ganhos em momentos diferentes. Não tem um livro de receita. Primeiro prolifera, depois evade a apoptose, depois não morre, depois faz angiogênese. Cada neoplasia vai ganhar esse poder em algum momento. Então, a teoria mais aceita é que primeiro há uma massa tumoral de um tamanho já visível, para depois ganhar a habilidade, né, ter um clone com potencial metastático. Aí, quando eu falo um clone com potencial metastático, células que são capazes de degradar a matriz, células que são capazes de fazer transição epitelial mesenquimal, células que são capazes de não serem reconhecidas pelo sistema imune. Então, é um processo realmente de ganhos de poderes importantes. Mas essa teoria, que é a da disseminação tardia, não explica, por exemplo, pacientes com metástase de origem desconhecida. Então, o diagnóstico do câncer naquele paciente foi feito na metástase. E aí, em medicina humana, se faz o PET scan, cadê o tumor primário? Não se acha.
Então, para explicar essas situações, que não são as mais frequentes, ainda bem, a teoria é que a gente tem uma célula maligna e o primeiro poder que ela ganha é de disseminação à distância. Então, a gente já teria uma metástase antes de uma massa do tumor primário. Bom, sobre a transição epitelial mesenquimal, é uma das características importantes para metástase, invasão e metástase das células epiteliais, das neoplasias malignas epiteliais. Então, a gente tem um epitélio normal, que pode, né, num caminho, lesão normal, lesão pré-neoplásica, carcinoma in situ e carcinoma, nem toda neoplasia segue esse caminho. O que se busca realmente é um diagnóstico precoce, né, nas lesões pré-neoplásicas, mas ao longo desse processo, quando a célula vai invadir, ela precisa transpassar, né, mudar o seu fenótipo. Então, essa célula deixa de ser uma célula cúbica e passa a ser uma célula mais alongada, uma alteração do fenótipo e de expressão de proteínas. Então, essa célula passa a expressar a vimentina, que é um filamento intermediário do tecido mesenquimal, e deixa de expressar, por exemplo, citoqueratina, que é um filamento intermediário do tecido epitelial. Então, e é uma mudança mesmo na forma da célula, o que facilita todo esse processo de caminhar, né, de invadir o estroma, chegar no vaso, viajar no vaso. Então, a extravasão, né? A célula entra no vaso e depois ela sai no sítio metastático. E chegando lá, ela vai sofrer o contrário, né? A transição mesenquimal epitelial. Reparem, ela volta a ser azulzinho, como era o tumor primário. Então, esse é um mecanismo importante, está relacionado à expressão de várias proteínas, a não morrer por anoicose. Então, é um processo bastante estudado, porque se a gente conseguir regular esse processo, há uma diminuição da chance do paciente ter metástase. Então, aqui é um trabalho que a gente fez há alguns anos atrás, em carcinoma prostático, né? Onde a gente vê aqui no HE a invasão, né? A presença de êmbolos neoplásicos no vaso. Quando a gente cora esse mesmo campo por AE1, AE3, que é a citoqueratina, citoqueratina, que deveria corar epitélio de alto e baixo peso molecular, reparem, cora algumas glândulas, mas as células neoplásicas que estão dentro dos vasos linfáticos não são positivas para a citoqueratina, mas são positivas para a vimentina, ou seja, demonstrando que elas mudaram o fenótipo delas. E essas células também expressam PSA, que é um antígeno prostático específico. Então, são células secretoras da próstata. Então, isso é muito importante para demonstrar esse mecanismo de metástase. Como essas células epiteliais sabem aonde elas têm que parar, né? Existem algumas teorias de metástase, uma delas é pela localização anatômica. Então, como eu falei para vocês, os carcinomas normalmente eles fazem metástase por via linfática, então o primeiro local, né, de metástase local é o linfonodo. E as metástases à distância, como as células vão saber, né? Então, existe essa questão do código postal vascular, foi o que eu falei para vocês, que é uma cópia do processo inflamatório. Como é que as células, né, os leucócitos, extravasam do vaso para chegar no local da quimiotaxia, né, no local da agressão? Então, as células endoteliais passam a expressar moléculas, aqui é o processo inflamatório, tá? Mas se fosse o câncer, seria a mesma coisa. O endotélio do tecido, por exemplo, do pulmão, pode expressar receptores ICANS, ECANS, e a célula neoplásica também. O que vai, quando elas passarem, elas vão falarem, opa, aqui que eu vou me ligar. Então, essa é uma teoria de código postal vascular. Quando essas células extravasam no local da metástase, elas têm que colonizar. E aí, como eu falei para vocês, o tumor primário secreta citocinas que impede o crescimento das micrometástases. Uma vez que você retira o tumor primário, as metástases crescem. E aí a gente escuta isso, né? Nossa, eu tirei o mastocitoma do cachorro, 15 dias depois ele pipocou.
o que explica é essa teoria. O que também pode demorar para se ter uma metástase é que as células estão num outro ambiente, então elas precisam acertar esse problema de colonização. E também, como eu já falei, chegando, né, no local da metástase, elas devem ganhar a habilidade de novo, fazer angiogênese para irrigar a massa tumoral. Eu acho super bonitinha essa teoria do microambiente tumoral, que é como se as células primárias, né, mandassem um WhatsApp ali para o tecido, para as células tronco, por exemplo, do pulmão, falando: ó, minhas filhinhas vão chegar aí, então você se prepara, porque elas gostam de tapioca, elas não comem glúten. Então, os tumores primários podem mobilizar as células tronco, né, da medula óssea em alvos metastáticos antes da chegada das células tumorais. Então, quando a célula chega lá, já está tudo arrumadinho para elas. Isso leva a esse termo, né? Nicho pré-metastático, que é o estímulo no microambiente que conduz o tumor a sobreviver e crescer. Então, a mesa do chá está linda, maravilhosa, quando as células metastáticas chegam num órgão à distância. Esse processo ele é bem ineficiente, por quê? As células metastáticas têm que vencer todas as barreiras hemodinâmicas de romper a membrana basal, de sobreviver desgrudada uma da outra. Normalmente, essas células, esse desgrudar das células epiteliais se dá por um mecanismo epigenético, que é o silenciamento da ecaderina, não é uma mutação, é como se fosse um interruptor. Desliga a ecaderina, as células se desgrudam, vão para o vaso, no vaso elas se grudam de novo, porque migrar em grupo torna o grupo mais resistente às forças hemodinâmicas. Então, esse mecanismo da ecaderina de desgrudar e grudar é um mecanismo bastante dinâmico e relacionado a mecanismos epigenéticos de metilação. Então, tem que vencer as forças hemodinâmicas, não pode ser reconhecido pelo sistema imune e, de novo, né, aquela uma, duas, três células que chegaram no outro órgão, elas poderiam morrer por apoptose, mas não, elas ficam vivas até que tem estímulo suficiente para elas proliferarem. E como a gente explica tantas mutações com padrões fenotípicos semelhantes, né? A gente olha o mastocitoma, a gente sabe, alto grau, baixo grau, mas eles são parecidos. De um modo geral, os tumores são fenotipicamente parecidos, senão a gente não ia conseguir fazer um diagnóstico. O que explica isso é que os genes se organizam em vias gênicas. Então, a gente pode ter diferentes mutações que têm a mesma função. Então, é como a linha do metrô. Aqui em vermelho, eu tenho a linha da proliferação celular, do ciclo celular. Então, se num cão houver a mutação do gene RB, a proliferação celular vai estar comprometida. Se a mutação for numa ciclina, a proliferação celular vai estar comprometida. Mas, então isso explica, né, eu ter diferentes genes com fenótipos parecidos. Porém, alguns genes, por exemplo, o RB é como se fosse a Praça da Sé em São Paulo. Ela reúne várias linhas. Quando a separa, tudo para. Então, isso leva a um outro termo, que são genes drivers, que são genes centrais de via. Então, a mutação de genes centrais normalmente tem um pior prognóstico. É como se a Sé parasse, o metrô inteiro de São Paulo para. Diferente de genes passengers, que são genes que estão nas pontas das linhas do metrô. Se houver um erro naquele gene, uma mutação, pode não comprometer todo o sistema. Então, a gente fala em genes passengers e genes drivers. O que se busca é a detecção desses genes drivers, que eles são os mais importantes para o processo carcinogênico. E aqui só uma ilustração, né, de uma via gênica, onde a gente vê genes centrais. São genes que falam com muito mais genes. Então, a perda desses genes centrais leva à alteração do fenótipo mais do que esse aqui. Mas aí esse funciona porque ele fala com esse. Esse funciona porque fala com esse. Então, hoje se estuda essas interações das redes gênicas e proteicas também. Então, como a gente ainda pode contribuir, né? Depois que eu fiz essa overview dos hallmarks, né? E depois eu respondo perguntas, que eu imagino que tenham algumas, como a gente ainda pode contribuir, né?
para esse paciente oncológico. No diagnóstico, a gente pode contribuir com a citologia, né? Então, aqui um TVT curado por Guinça, aqui uma lâmina curada por Papa Nicolau, que ajuda a gente a ver alguns pleomorfismos nucleares. A gente pode, né? É o nosso papel dar o diagnóstico de processo inflamatório, isso não é neoplasia, isso é inflamatório. É o nosso papel, por exemplo, tem uma massa na mama. Isso é mastite. Isso é um mastocitoma. Isso não é uma neoplasia mamária. Então, o exame citológico ajuda muito na escolha do tratamento. Então, alguns exemplos aqui do que a gente vê, né? O pleomorfismo como critério de malignidade, né? O pleomorfismo celular, aqui corado por Guinça, né? A gente vê células com 3 núcleos, células bem pleomórficas, anisocitose e anisocariose, alteração, né, na forma do núcleo das células, a presença de macronucleolos. Então, a gente vai somando essas características quando a gente está lendo uma lâmina citológica. Presença de mitoses e mitoses atípicas. Hipercromasia também é uma característica de malignidade. Canibalismo. Presença de nucleolos, mais de um nucleolos, múltiplos nucleolos. É o nosso papel, né, fazer o diagnóstico histopatológico, né? A citologia, a gente não precisa chegar num diagnóstico definitivo na citologia, não deveria. Ela é um exame de triagem. O diagnóstico histopatológico ele é importante para a gente, né, saber qual é o tecido, qual é o tipo do tumor e para a gente graduar o tumor. A graduação tumoral está relacionada ao prognóstico. Então, existem tabelas, né? Para cada tumor existe um critério de graduação e a gente deve seguir o que está na literatura. Então, a gente pode ver a arquitetura tecidual, aqui é um carcinoma de próstata sólido, aqui é um cribiforme. Figuras de mitose, a contagem de figuras de mitose ela entra, né, na maioria dos critérios, né, de graduação dos tumores. E aí eu recomendo alguns artigos, como contar figuras de mitose. Então, esse é um artigo de padronização da área, né? A gente hoje vê uma área de 2,7 milímetros quadrados, porque cada microscópio tem uma objetiva e um ocular, né? Então, para a gente poder comparar os tamanhos. É um artigo recentemente publicado, que eu também encorajo vocês a lerem. O que é figura de mitose típica e atípica? Muitas vezes a gente senta no microscópio, eu acho que isso é mitose, eu acho que isso não é mitose, então vale a pena ler esse artigo. E a gente tem um guideline recentemente, né, em 2021, que foi publicado no Veterinary Cancer Guidelines e Protocolos, em que fala que o patologista deve contar num campo correspondente a 2,37 milímetros quadrados. Então, cada microscópio vai ter um número de campos. As mitoses devem ser contadas em hotspots, evitando áreas de necrose, e o laudo deve contar o número total de mitoses. Isso é muito importante, porque se a gente não padronizar, a gente lê artigos diferentes do mesmo tumor, que fazem contagens diferentes em áreas diferentes, e aí a gente está associando uma contagem diferente com um prognóstico. Então, é muito importante essa padronização. Alguns outros critérios são importantes que não estão, de um modo geral, na graduação histológica, né? Então, por exemplo, aqui em neoplasia de bexiga, a gente tem se é papilar ou não papilar, invasiva ou não invasiva. Na nossa experiência, quase 100% das neoplasias de bexiga, dos carcinomas uroteliais de bexiga, são papilares e invasores. E se eles não são papilares, eles têm uma área papilar. 10% de papilar é um carcinoma papilar ou não papilar? A gente não tem essas informações na literatura. Esse foi um trabalho, né, que eu participei de uma aluna do Cadu, que orienta aqui também, e ele determinou que a invasão dos linfáticos na bexiga está relacionada à menor sobrevida dos pacientes. Então, é uma característica que a gente consegue visualizar na hematoxina e eosina que deve ser descrita no laudo. Esse também é um trabalho recente, que eu tive a honra de participar, é muito legal, que é a codificação das neoplasias caninas.
Por que a gente poderia usar isso? Para falar a mesma língua. A gente dá nome para o mesmo tumor, alguns tipos diferentes. Então, quando a gente vai fazer um estudo epidemiológico ou comparar com os humanos, né, com a medicina humana, a gente tem tumores que a gente não sabe qual é, se é aquele nome ou não. Então, esse também é um artigo interessante. O patologista também pode pedir e fazer a imunistoquímica, seja para diagnóstico, para prognóstico ou preditivo, para escolher o melhor tratamento. Então, aqui que eu falei do osso, né? Esse aqui é o fêmur de um cão que tinha uma neoplasia prostática, e tudo isso aqui é carcinoma prostático. Como uma célula epitelial chega no osso, invade o osso? Uma das teorias é que o tumor primário mandou um WhatsApp para os osteoclastos e falou: destrói o osso que as minhas filhinhas vão chegar. Então, precisa de citocinas que levem à destruição óssea, porque a célula epitelial não mora em osso, não consegue destruir osso, para que os osteoclastos façam esse trabalho, para que a célula epitelial, então, possa ir lá e fazer a metástase. Então, essa é a microscopia, o HE, desse osso aqui que eu mostrei para vocês. Então, a gente vê glândulas, epitélio. Era um cão macho, a gente fez a imunistoquímica para PSA, que é o antígeno prostático específico, e foi positivo. Então, são células secretoras prostáticas. Então, são uma metástase de carcinoma prostático. Um outro caso, esse animal, um boxer, né, tem essa lesão serpingiforme aqui na pele, células redondas, foi feita imunistoquímica, né, pela macroscopia a gente suspeita de linfoma, né, micose fungoide, as células foram positivas para CD3, linfócitos T, negativo para Milan A e para CD79. Então, a gente também sempre tem que fazer um painel e não é por exclusão. Essa mesma cadela tinha essas massas na mama. Então, também um tumor de células redondas, né, ulcerado, que essas células foram positivas para Melan A, negativas para KIT, negativas para CD3 e CD79. Então, esse animal tinha um linfoma e um melanoma. E aonde a gente quer chegar, né? No mundo dos pôneis cor-de-rosa, eu ia adorar. Eu adoro os pôneis cor-de-rosa. Mas a gente quer chegar passada a fase do diagnóstico macroscópico, né? A gente olha essa lesão, tem cara de mastocitoma, tem cheiro de mastocitoma. Ok, é um mastocitoma de alto grau, já muda o prognóstico, já muda o tratamento. Qual é o padrão de kit, de expressão no receptor tirosina quinase nesse tumor? Já muda também. E até chegar no futuro da terapia individualizada, do uso da biologia molecular. Então, aqui é um heatmap, né, de expressão gênica entre tumores, por exemplo, com alto padrão, baixo infiltrado de linfócito T, alto infiltrado. Então, a gente vê o perfil de expressão gênica como é diferente entre os tumores. Então, olha, numa linha do tempo, assim, bem rápida, desde Percival Potts, né, do, meu Deus, do SRC, né, das galinhas, ao diagnóstico macroscópico, microscópico, a gente quer chegar realmente em alvos moleculares que se relacionem tanto com fatores prognósticos quanto preditivos. Há muitos anos atrás, talvez vocês, a maioria de vocês não eram nascidos, tem um patologista, John King, de Cornell, você já deve ter ouvido falar, né? Ele é muito famoso. Ele falava que essa parte aqui, isso em 1990 e poucos, era Mickey Mouse stuff. Era assim, tipo, coisa do Mickey Mouse, da Disney, sonho. E hoje, isso já é feito de rotina. Então, hoje a gente faz, por exemplo, teste de diagnóstico para mutação do BRAF para tumores de origem de bexiga, né? Tumores de origem urotelial, a partir de DNA que é extraído da urina, de células da urina. Queremos chegar em marcadores de metástase. Isso já existe na medicina humana e na medicina veterinária, isso ainda está caminhando. Tratamentos com produtos naturais, tratamentos que a gente conheça a assinatura gênica de um tumor e consiga reverter em sílico, né, a partir de programas computacionais,
assinatura gênica. Então, se tem um oncogene aumentado, a gente vai diminuir a expressão desse oncogene. Se tem a falta de um supressor, a gente pode induzir a célula a produzir essa proteína. Então, isso é onde a gente espera um dia chegar, e isso depende do patologista, porque todos esses estudos moleculares, esse Mickey Mouse stuff, ele parte do diagnóstico. A gente precisa ter grupos de tumores homogêneos. Isso foi essa semana na FAPESP, né? Um artigo que saiu na agência FAPESP, que em medicina humana, os patologistas, né, um grupo do Hospital do Câncer, a C. Camargo, viram que em até 20% do tumor de pâncreas, que é um tumor de prognóstico bem ruim, há um marcador de resposta para a imunoterapia. Então, olha que interessante. A gente um dia pode chegar nisso. E um outro caminho assim muito importante, né? Reparem, esse artigo aqui publicado em 2021 de Medicina Humana, com 30 mil pacientes. Se a gente for olhar qualquer artigo de medicina veterinária, 100 pacientes é muito. O trabalho do Kilpel, de 2011, que divide os tumores, os mastostomas em alto e baixo grau, ele tem 10 mastostomas de alto grau, relacionando com sobrevida. Então, a gente tem que chegar em estudos multicêntricos, porque quanto mais caso, mais robusto é o nosso resultado. Gente, must read. Depois, se vocês quiserem, eu não sei se é possível a Joana ver isso, eu posso passar essa aula, né? E aí eu trouxe uma lista de artigos importantes para o patologista ler, né? Essa revisão do sistema de graduação, uma revisão crítica muito boa, que critica a maioria dos sistemas de graduação, mas é o que temos que graduar, mas temos que estudar para melhorar. Esse guideline também recentemente publicado, importante, como descrever os laudos, como contar a figura de mitose, fazer margem. Esse artigo também, né, que é o guideline desse artigo já é mais antigo, para submissão, clivagem, avaliação de margem e como descrever os laudos. O VETA-ICDO aqui de novo. Os livros, né, da David Thompson Foundation, essa coleção existe, mas ela está sendo up-to-date, né, renovada, modernizada, acrescentada. É muito importante que a gente tenha os livros, que a gente coloque as referências nos nossos laudos, porque quanto mais a gente falar a mesma língua, mais estudos e mais informações a gente vai ter. E eu espero que eu tenha convencido vocês, né, que não existe uma loja, né, que um tamanho vá vestir todo mundo, né? Cada neoplasia é uma neoplasia. Então, o câncer não é uma doença única, é uma doença complexa que tem fatores ambientais, exógenos ou endógenos, que levam às alterações das células normais, transformando-as em células mutadas quando não há correção. Como cada ser humano tem uma impressão digital, o mesmo acontece com os diferentes tipos de câncer. Então, 2 mastostomas, alto grau, grau 2 de Patnaik, são tumores diferentes, porque eles apresentam mutações diferentes. O fenótipo pode ser parecido, mas as mutações e os momentos de ganhos desses poderes ocorrem em horas, né, cronologicamente diferentes. Cada câncer é único, com alterações genéticas e epigenéticas que se desenvolvem ao longo de um período de tempo, que acaba resultando na seleção de clones mais resistentes. Então, quando o oncologista recebe o paciente, a gente já tem uma sala da justiça formada. Não é um tumor fácil, é um tumor que talvez já tenha metastatizado, é uma neoplasia que já tem uma heterogeneidade grande. Por isso, os diagnósticos precoces são sempre recomendados. Aqui é o grupo atual de residentes que a gente tem, a Feira, a Bia, o Gabi, o Teng, a professora Noemi, o professor Rataka, eu e a professora Priscila, que no dia a dia, né, estamos ali sentados vendo casos e lâminas, a gente adora neoplasia, eu acho que esse time se junta porque todo mundo gosta de neoplasia, a gente aposta diagnóstico e por aí vamos. Outros tantos, né, que participam das pesquisas, que auxiliam, né, em busca de fatores prognósticos, diagnósticos e preditivos.
E, né, as agências de fomentos que a gente tem que agradecer. E é isso, meu e-mail está aqui para quem quiser entrar em contato. E muito obrigada.